Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos felizes de estarmos reunidos nesta noite para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificamos o nome do Senhor por estar nesta noite diante dEle, para cultuar somente a Ele, louvar o Teu nome e adorá-lo, porque Ele é Deus, Ele é santo e Ele é justo. Toda honra e glória, louvor e adoração é para Ele. E sabemos, irmãos, que Deus é aquele que não desampara o seu povo. Muitas vezes nós sentimos, talvez, achando que Deus nos esqueceu. Talvez, irmãos amados, achando que não vai dar mais. Mas quando olhamos, sabemos que Deus é aquele que está conosco, trabalhando ao nosso favor. Nós vemos o versículo que a nossa irmã leu no início, na leitura oficial, que nunca viu, não existe, ninguém ouviu, não tem um Deus além desse que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, irmãos, essa igreja espera no Senhor, como os apóstolos esperaram no Senhor, como os irmãos amados, os profetas esperaram no Senhor. Esta igreja continua esperando no Deus de Israel, ela continua esperando, irmãos amados, e a nossa esperança, ela permanece, porque, irmãos queridos, nós só estamos aqui, é porque temos esperança, quando vivemos em um mundo corrompido, um mundo, irmãos amados, abalado, quase destruído pelo pecado. Mas a igreja, irmãos amados, como noiva do Cordeiro, a igreja, irmãos queridos, ela continua, irmãos amados, marchando na sua caminhada, sabendo que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja, e estaremos com Ele lá na glória para toda a eternidade. Irmãos queridos, vale a pena permanecer até o fim. É por isso que Daniel escreveu, permanecer até o fim, porque a sua sorte estará no fim dos dias. Irmãos amados, não desanime, ainda que as lutas se levantam, ainda que os problemas se multiplicam, mas você tem um que resolve os problemas, você tem um que soluciona os problemas, você tem um que está ao seu lado, batalhando por você. Ele está contigo 24 horas por dia. Ele não é como seu amigo que vai na sua casa, lancha com você, janta com você e vai embora. O Deus que nós servimos, o Espírito Santo que nós temos em nossas vidas, Ele está conosco todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todo segundo. Ele permanece ao seu lado te dando vitória, Ele permanece com você te ajudando, te livrando. Irmãos amados, não é diferente. Muitas vezes você pensa, eu nunca fui na prisão, eu nunca fui livre da prisão, mas Deus já te livrou de tantas coisas, inumeráveis coisas que Deus já te livrou. Ele te livra todos os dias, Ele te guarda todos os dias, Ele te protege todos os dias, porque Ele é um Deus que está ao seu lado. Aleluia. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, é por isso que nós o adoramos, irmãos amados, é por isso que nós glorificamos o seu nome em todos os momentos. Nós vemos, irmãos amados, em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, está escrito: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Pedro, ele era guardado na prisão. A situação de Pedro, irmãos amados, era muito delicada. Muitas vezes uma situação que não inspirava esperança, não dava para esperar. O que vai acontecer com Pedro? Nós vemos, queridos irmãos, que Tiago já teria sido decapitado. A cabeça de Tiago já tinha rolado, irmãos amados.
e agora aquele rei, aquilo agradou os judeus, irmãos, e nós vemos que o seu ego aumentou, e ele agora começou pensando, eu vou agradar mais ainda, porque vou matar também este Pedro. Irmãos amados, nós vemos, irmãos queridos, nos dias de hoje, nós vemos alguns irmãos que estão morrendo pelo amor do Evangelho, têm entregado as suas próprias vidas, eles não têm temido mesmo o fogo, mesmo as armas, mesmo, irmãos amados, as pauladas, eles não têm temido, não têm trocado nada pela salvação que tem em Jesus Cristo. Como os irmãos queridos, quando era lançado lá no Coliseu de Roma, quando, irmãos amados, falassem, eles queriam negar a Cristo, a Deus, negar o Senhor, eles diziam não, os leões eram soltos, eles eram devorados, mas glorificavam o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos amados, que Pedro era guardado na prisão. Tinha 16 soldados em volta de Pedro, os seus pés segurados com algemas, parecia que era o pior bandido da época, um pregador do Evangelho, um que pregava o Evangelho e quase 5.000 pessoas rendiam a Cristo, um que a sua própria sombra curava os enfermos, era um que estendia as mãos e o cego via, paralítico andava, era esse homem que era perseguido pelo aquele homem que governava a nação. E hoje, amados irmãos, não é diferente. A igreja que marcha, a igreja, irmãos amados, que é exemplo, a igreja, irmãos amados, que tira os drogados da rua, a igreja, irmãos queridos, que os seus fiéis vão lá nos presídios e liberta vidas através da palavra de Deus, mas ela é perseguida, direta e indiretamente a igreja é perseguida, não é diferente não. Irmãos amados, eles querem mudar as nossas leis para fechar a boca da igreja, mas nós temos um Deus que trabalha ao nosso lado, nós temos o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, aquele que está com a igreja, é aquele que dá vitória para a igreja. Santo e adorado é o nome de Jesus Cristo. E agora, irmãos amados, Pedro na prisão, mas tinha um detalhe, tinha uma coisa maravilhosa acontecendo. A igreja estava reunida e fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro, pela libertação de Pedro. E tem uma coisa, irmão, quando a igreja ora, acontece. Quando a igreja ora, irmãos amados, acontece, nós somos testemunha disso. Quando a igreja ora com propósito, a enfermidade vai embora, demônio sai, irmãos queridos, as almas vêm aos pés de Jesus, os problemas são solucionados, aquilo que parecia impossível, torna possível, porque, irmãos amados, a igreja está falando com o Pai. A igreja está falando com aquele que tudo pode, aquele que tem para dar, aquele que é Senhor dos céus e da terra. E enquanto a igreja orava, Pedro estava lá na prisão, e aconteceu, irmãos amados, em dado momento, quando Pedro nem pensa, irmãos amados, acontece algo, irmãos amados, ele vê que o anjo entra, irmãos queridos, na prisão, toca em Pedro, as algemas caem da mão, irmãos amados, e agora ele fala, levanta, e aí Pedro sai andando, o portão abre automaticamente, irmãos queridos, sabe por quê? Porque Deus era com Pedro, aleluia. E Deus ouviu a oração da igreja, irmãos amados, Deus é aquele que ouve as orações, muitas vezes quando você acha que o seu problema é insolúvel, mas irmãos amados, o seu problema não está nem igual de Pedro que estava preso e algemado, você está livre para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor, você está livre ainda, então adore o nome do Senhor e sabe que Ele te dará vitória. Ele te dará a vitória, aleluia. Pedro agora sai da prisão e chega ali, irmãos amados, os irmãos estão reunidos, os irmãos não desistiram não, no outro dia parece ser morto, mas os irmãos falavam, oh Deus, nós precisamos de Pedro, nós precisamos do teu servo, nós precisamos do teu ungido, oh Deus, irmãos amados, e aquelas orações chegou ao trono da glória. Pedro sai da prisão, vai lá onde estavam os irmãos reunidos, bate na porta, e alguém vem atender Pedro. Ali estava uma adolescente. Ela chega, olha, não acredita, mas olha certo, não é ele. Olha, tem um detalhe, Pedro está aí. Não pode, Pedro está preso, não.
Pedro está liberto. Irmãos queridos, e a igreja que estava reunida abre a porta, abraça o irmão Pedro, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor e agradece a Deus pela libertação que Deus fez. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação que você está hoje, mas tem um negócio: você entrega tudo ao Senhor e Ele vai resolver para você. Ele vai te dar vitória, Ele vai dar vitória na sua vida, na vida da sua família, vai dar libertação, porque Ele é Deus. Oh, aleluia. Muitas vezes você tem muito problema, mas a igreja está orando por ti a Deus. Muitas vezes você acha que você está sozinho, não está não. Tem um grupo que está clamando ao Senhor por você, pela sua família. Então é só você continuar confiando, é dizer como diz o salmista: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e deixa tudo por conta de Deus, porque Ele é que resolve, Ele é que dá a vitória, porque Ele é Deus. Amém.